já falar sobre as principais doutrinas da fé cristã. Então daí se criou criou-se o credo apostólico. O credo apostólico, então, é uma construção de vários cristãos dos primeiros séculos. E ele vem afirmar aquilo que é a nossa crença. Porque se vejamos, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois disso, já não há mais outra coisa para duvidar. Ou seja, Deus Pai, para nós cristãos, é o Criador dos céus e da terra. Se vir alguém dizer não, existe o Big Bang, nós como cristãos já dizemos que está errado. Ah não, teoria do evolucionismo está errado. Só para dar exemplo. E igualmente também a nossa promessa da juventude, que diz assim, é o nosso propósito, como membros da juventude da Igreja de Cristo. E não precisa, pode prosseguir? Diga. É o nosso propósito, como membros da juventude da Igreja de Cristo, viver vidas puras. Acabou já, olha, acabou. Quase, mas sim. Só esse primeiro trecho é nosso propósito como membros da juventude da Igreja de Cristo, viver vidas puras. Já nos indica quem nós somos como membros da Igreja Metodista. Pela nossa idade, somos membros da juventude, que é dos 12 aos 25 anos. Contextualizando, nós estamos dos 18 aos 25. Mas começa por ali. Depois nos diz que viver vidas puras, que é o nosso primeiro compromisso. Essa parte mesmo é a mais difícil, né, Gildo? É a mais difícil. A masturbação nos tira a cabeça, a preguiça nos tira a cabeça, a vaidade de ter cabelo afro nos tira a cabeça. Então temos muitos pecados, conforme falamos na segunda. Não senta mesmo mais, irmão. Vai fazer a apresentação de visitas e convidados. Soldado de Cristo. Não tão próximo. Vamos avançar. Vamos esperar uma hora. Até o soldado de Cristo sair, foi a família, realmente não levanta um demônio pai. Diante da cruz. Aí, ok. Não, mas pode sentar, por favor, pode sentar. Soldado de Cristo! Pronto! Olha! Mas tem que orar muito, Jesus vai lhe deixar. Vai lhe deixar. Soldada de Cristo. Tenente de Cristo, general de Cristo. Não sei, às vezes estou problema com a patente. Tá bom. Mas sim, boa noite, irmãos. Juventude! Nessa parte não é de levantar, mas enfim, gostei. Certo. Hoje nós nos comprometemos em chegar mais uma vez para nós explorarmos mais um tema que vai a fundo com aquilo que nós temos aprendido. Estamos a sair da doutrina do pecado e como lemos, graças a Deus, na chamada de adoração, nos diz para nós não espalharmos notícias falsas. Aí está a notícia, mas em outras linguagens fala mais do que isso, é um pouco mais abrangente. Mas é isso, e aqui nós vamos aprender com o nosso irmão Ismael Sanama, muito técnico, trabalhador que está há muito tempo em informática, sobre as fake news. As fake news. Então é esse propósito que nos trouxe cá para nós aprendermos, discutirmos um pouco sobre esse assunto. Esperamos que os irmãos possam falar, possam abrir-se, possam comentar e principalmente aquelas que espalham fake news também possam falar, é o mesmo espaço. Amém? Quem conta o ponto, é assim mesmo, depois se torna fofoca. Irmãos, enquanto vamos fazer tempo para ter mais pessoas para a primeira dinâmica, vamos cantar o hino número 7, secção português. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. 54. Secção português. Preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. Senhor, preciso de ti, eu preciso sempre. Oh, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Irmãos, a primeira dinâmica é bem básica e acho que para quem vê um pouco de TikTok vai perceber mais chave da dinâmica, mas vamos explicar passo a passo. Vai chamar um irmão indicado
vai retirar um papel ou uma rifa. E o que sai na rifa, o irmão tem que cumprir. Mas são coisas básicas. Os irmãos vão conseguir algo bem normal. Quem é cronicamente online já sabe como é que é. Vamos escolher a irmã Lura como entrou último. Para ser a primeira a cumprir o desafio que vai estar no papel. Mexe bem, irmã. Uhum, abre. Lê alto. Lê alto. Oh, mestre. Cita 3 livros da Bíblia com inicial em Esdras, Efésios. Esther. A irmã preciosa, a rifa dela vai ser da cambalhota porque está a ajudar. Então não ajuda. Agora vai ser a próxima. Irmã Margarida Tiffen, por favor, venha. Escolhe bem, irmã. Da cambalhota, vamos. Irmã Léo, tu não está lendo o coração por ele. Abrace alguém que está presente na Maria das Atividades. Irmã, estou presente na Maria das Atividades. Vem, pausa. Irmã linda. Vem. Tem que ler algo, irmã. Abrace alguém que já te explorou sobre Jesus. Abrace alguém que já te explorou sobre Jesus. Exaltou sobre Jesus. Irmão Celso. Abraça o irmão Celso. Olha, irmão Celso da irmão vai parar na porta. Agora, irmão Celso, sua vez. Não tem que ser dele. Mexe, irmão, mexe. Vai. Só tem 2 anos. Eu tenho muito abraço. Abrace alguém que está presente. Na maioria das. Toma, acho que ela já fez esse tirado. Irmão, o teu que já tiraste é para deitar fora. Só se vai fazer cambalhota, tá, Mafé? Não. Abrace alguém que gostaria, mas ainda não tiveste oportunidade. Mas, Essa aí bem grande, sim. Você que abraça alguém. Se a mulher não quer, se a mulher não dá. Não, se falaram abraça alguém, eu sou inocente na situação. Glória. Você é bem inocente. Irmã, sua vez. Eu vou ler. Vem, irmã, vem. Pode ir. Dê um abraço a alguém que já fez você sorrir. Não. Lura, tua irmã tá onde? Lura, tua irmã tá onde? Isso é indireta, Lura. Tua irmã tá onde? Isso é indireta. É indireta isso. É indireta, Lura. É indireta. Agora, irmão Hermenegildo, tua vez de brilhar.
Agora não fiquem vendo, não vou contar na outra. Tan, 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 tan. Escolhe alguém e fale palavras de bênção sobre a vida dela. Ei, eu gostaria tanto que essa aqui calhasse com alguém e fosse pra mim, né? Me escolhe. Agora escolher quem? Abençoa a vida de alguém. O Celso já tem muito dinheiro. O Celso já tem muito dinheiro. Lura já trabalha. Talvez Preciosa. Talvez. Mas eu vou abençoar meu filho aqui, meu bonito da Zap. Vem aqui. Eu desejo tudo de bom para ti. Muitas bênçãos na tua vida. Hoje, os seus ouvem essas minhas palavras porque com fé eu peço. E desejo para você que todas as bênçãos possíveis aconteçam sobre ti. E que tu conheças verdadeiramente Jesus Cristo. E que Ele entre na tua vida e mova montanhas pela tua fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Preciosa Ramos, segunda ronda. Irmã, tira bem. Não se escolhe mais, né, irmã? Vai se escolher com a tua amiga. As amigas vão se escolher. É normal. É pra escolher o que tá no papel. Imagina a Ana Maria. Aham. Não. Vai. Não tá aqui. Hã? Não tá aqui a pessoa que me sortou. Outra pessoa, só uma pessoa. É só uma pessoa que quer me sortar. E não é da juventude. Irmão Celso, vamos que ver isso. A direção tá errada. Sou uma pessoa que fala de Deus, de Jesus. E na cima, a pessoa não é da juventude. Meu Deus. Não, você é da iniciativa para orar, irmão. Então, abraça irmão, só já adianta, vai pra orar. Irmã Marta, como estás? Ainda agora, nós gostamos das pessoas que chegam assim, essa hora assim, já tem que te abraçar para te aquecer. Com amanhã, chega mais. Então, irmã Marta, bora, vem escolher um papel para cumprir o desafio, irmã. É desafio, tem que cumprir o desafio. Me mandaram, tá aqui depois, vamos pro desafio. Cita 3 livros da Bíblia com a inicial E. Mas ela não tava. Deixa a irmã. Ela, vamos, bora. Tá, meter pressão. Esdras, Esther e... Esdras, Esther... Irmão, tá. Efésios, Êxodo. Êxodo, Efésios, Esther, Esdras. Tá bom, a irmã cumpriu, sim senhora. Então, se eu souber ensinar bem, né? Eu que lhe ensinei. Irmão Sanama, tudo bem? Nós gostamos de receber pessoas com desafio. Bora, recebe. Tira. Todo mundo tem que ouvir desafio. Abraça alguém que você já orou pela vida dela. Podem chegar todos aqui. Glória a Deus! Até você que chegou agora, que oraste. Eu vou justificar o seguinte, sempre que oro, peço para Deus abençoar as pessoas da minha casa, depois do meu prédio, depois do meu bairro, depois... Entendem, né? Não, tá. Celso, assim desde começar também a orar assim. Tem que começar a fazer essa oração. Rita, boa noite, Rita. Não senta mais, Rita. Vamos receber as pessoas já com desafio. Sim, para que seja o coração. Rita, vem. Olha o papel. Abrace alguém que você sente que Deus colocou no teu caminho. Posso, né? Pode. Alguém que Deus pôs no meu caminho. Epa, aqui tem várias não, tem algumas pessoas. Mas tu pode ser uma. Deus abraça também todos. O irmão Celson. Abraça, irmão.
E os outros, fala aí, senta já todos. A linda. A Lura não estava à espera disso. Lura está emocionada. Deixa já, irmão. Irmão, a seguinte. O papel não tá. Lura vai chorar, Lura não estava à espera. Lili vai lágrima. Ela está trabalhando. Lura, afinal, estamos ensinando, está sem irmão. Tá? A aprender. Irmão, só tem já 2 papéis. Vai terminar com o último. Se der dinheiro, vou fazer pra mim mesmo. Esse é 3 por 1. Ah, ok, tem um teu também. Ah, não tirar. Vou tirar primeiro você. Não, eu vou falar primeiro. Letra é tua. Tá aqui, Abra, escolha o irmão ou irmã que lhe diz para continuar firme em Deus. É. Mata. Não, não. Eu vou escolher a linda. Aí tá esperando muito, eu vou escolher aqui. Aí tá esperando com a Abra. Continua firme em Deus, irmão. Tá bem. Amém. O teu irmão. Você tem que falar de pentecostal. Mulher, tô bem. Diz, Deus te ama 3 vezes. Yes. Deus me ama, Deus ama todos. Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Aleluia! Amém. Agora. O quê? A Marta. Irmão. Céu. Tá. Já vou. Agora, eu tô um momento, irmão. Boa noite, igreja. Falo sentado ou de pé? Sentado é conversa, de pé já é ditadura. Estou já tipo eu que monopolizei. Ismael Sanama é o meu nome, membro da classe central, a classe mãe. Irmãos, Membro da classe mãe. para ouvirem bem. Membro da Igreja Metodista Unida de São Tiago, organismo Jovens Adultos. Nós fomos convidados para falarmos sobre o tema fake news e como identificar fake news, né? E o que é e como evitar e tudo o resto. Posso saber por que me convidaram? Eu não sou jornalista. Muito. Automática. Eu já fui secretário de informação muitos anos na organização que aqui se encontra, também na igreja e por aí outros cargos. Convidaram-me a falar sobre este tema, mas vou começar com uma pergunta no ar. Eu posso partilhar as coisas que a minha família envia para mim só pelo fato de eu amar as pessoas que enviam essa informação? Eu posso enviar o conteúdo que a Deus é minha irmã menor? Yeah. Sim. Sim, é mesmo, exatamente. Eu posso enviar ou partilhar informações que a Deus envia para mim só porque eu gosto dela e ela é minha família? E porque ela nunca mentiria para mim? Não. Esta pergunta fica no ar, no final vamos esperar ouvir respostas. Nós estaremos a falar sobre o conceito, como surgiu, como identificar o impacto destas fake news, que em português traduz-se por notícias falsas, por que surgiram e o que o governo angolano fala em relação a esta. O termo fake news já existe desde os primórdios, por causa de muitas situações que foram acontecendo no mundo, mas voltou à tona no ano de 2016, quando o presidente Donald Trump candidatou-se e, para combater a concorrência, no caso os outros eleitores, ele dizia que a candidata que estava a concorrer com ele ou contra ele, né, dizia notícias falsas sobre ele. Foi dali que que popularizou o termo fake news. Mas este termo existe há muitos anos. Em 2017 tornou-se a palavra do ano, porque eu acredito que em 2017 alguns aqui já tinham smartphones e já ouviam falar disto,
e também já poderiam ter usado em algum momento, né? Sobre alguma situação que Angola viveu naquele ano. Mas antes da popularização, em 2003 também foi usado, os Estados Unidos utilizou este método fake news para descredibilizar o governo iraquiano. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e depois havia guerra naquela situação, para que o mundo olhasse de formas credíveis ao que os Estados Unidos estava a fazer ao Iraque, assim sendo, os americanos que foram criando desinformações sobre o governo iraquiano. Eu gostaria de transformar isto numa conversa, onde quem tivesse alguma coisa a partilhar também colocasse a mão no ar e depois decidiríamos o espaço para interação, sem monopolizarmos, por favor. Dessa maneira, eu lembro bem, e os pais ainda comentam sobre isso, porque o MPLA fez no contexto nosso, o MPLA fez com a Uni. Exatamente. Falhava muitas notícias que eles são carnívoros, que matam bebês, que Colocam no pilau e isso, exatamente. Era para descredibilizar a Uni e para dar mais credibilidade para Certamente, como o nosso, vamos chamar, a nossa conversa está a ser filmada e tem muita gente que nós não sabemos o tipo de interesse que tem, vamos tomar cuidado em relação a algumas palavras e a frisarmos algumas. Porque senão ali já falei com Olha bem, os juristas descrevem de três formas: desinformação, má informação e informação incorreta. Desinformação, quando tem a informação real e eles apegam-se nesta e transformam em algo inexistente. Do tipo, sobre o que estávamos a falar, daqueles dois grupos, um deles, ou melhor, os dois faziam, entre aspas, porque nós ouvimos, mas para salvaguardar um lado, só um equivocava sobre o outro, querendo dizer que eles estão bem na postura de quem está na guerra para orar, não está na guerra para matar, né? Como se quem fosse a guerra não mata, não faz direito, ou não comenta alguma coisa contra a oposição do inimigo. E eles criavam informações distorcidas sobre o grupo adversário. A má informação é quando nós vimos que surgiu alguma informação que denigre ou mancha a personalidade ou a reputação de todos. Eu acho que nós já ouvimos muito sobre isto, principalmente de conteúdos íntimos que são passados, bom ou não, mas que de alguma forma chega a manchar a imagem de algumas pessoas. Já ouvimos muito sobre isso, não é? Crianças, está bem, está ouvindo. Agora acaba. Agora está bom. Tá bom. Parece que eu ouvi. Podem tirar as mãos sobre o facto de que as pessoas são livres de gravarem ou não, desde que tenham consciência do que estejam a fazer. Só que algumas pessoas utilizam estes conteúdos para manchar contra cargos políticos, contra o posicionamento da organização, no caso do trabalho ou algum outro sítio. No caso, se eu não gostar do diretor e quiser fazer algum mal, mas não querer fisicamente, este é um dos meios, a má informação. Ok, e também temos a informação incorreta. No caso, quando uma informação já perdeu validade, quando é que a informação perde validade? Quando dizem, hoje vamos ter atividade de combinância de nossa dama e a Deus. E no caso, colocaram hoje, imaginemos, né? Colocaram hoje apenas com o dia e o mês, sem o ano. Próximo ano, no mesmo dia, sem o ano, né? Imaginemos o próximo ano. Quando chegar este dia e este mês, alguém vai querer utilizar esta mesma folha publicitária, a mesma informação para tentar publicar. No caso, vai passar uma má informação porque ela já não é válida, já não tem utilidade para nós. Imaginemos o nosso público. Entendemos, né? Juristas definem o fake news destas três formas, como a má informação, como a desinformação e a informação incorreta. Eu estaria a perguntar aqui só para não perder a linha editorial do que poderemos falar. Por que surgiu o fake news ou falsas notícias? Para, como já dissemos a princípio, para concorrentes políticos, manchar a imagem do outro e descredibilizar. Também pelo fato de que algumas organizações utilizam este tipo de método para lucrar. Algumas pessoas também usam esta metodologia porque, como nós vimos de alguns artistas, os que fazem kuduro, já vimos isso, né? Às vezes criam assuntos só mesmo para terem números na internet e depois disto, alguns canais ou programas televisivos acabam convidando estas pessoas que criaram temas só para terem audiência. Uma notícia falsa também chega a este fim.
Só que, em algumas vezes, alguns artistas, não só de Kuduro, mas algumas pessoas acabam depois vindo ao público pedindo desculpa porque eu fiz, porque só queria ter fama, só queria ter audiência. Acho que nós já vimos isso, né? Perfeitamente. É por aí, pelo facto de que algumas pessoas querem ter números ou visualizações, outros querem popularizar, alguns por questões de agendas políticas, alguns por lucros, e também algumas pessoas criam mais informações só para influenciar outros. Dentro desse pacote em que alguns criam para ter números, também utilizam para influenciar. Só que alguns chegam a se dar mal e vamos mais para frente ver as causas de uma desinformação. Além do que nós vimos na internet, os vídeos, os textos, eu acredito que muita gente aqui já partilhou memes, né? Eu vou sentar e vou deixar que vocês falem. Para vocês, o que é meme? Fake news? Informação? O momento é vosso. Desinformação. Quando a informação vem para prejudicar, só para não trocar em relação à má informação, a informação é deliberada de forma falsa. Exemplo mais prático daquilo que nós falamos, dos dois grupos, onde um criava informações que não eram verdadeiras para manchar o outro. Isto é desinformação. A má informação é quando a informação pode até estar próxima à verdade, mas o tipo de conteúdo é utilizado para prejudicar a personalidade ou a outra pessoa. O exemplo que nós poderíamos pegar e que encontramos eram dos vídeos ou as calúnias. E depois a informação incorreta, quando a informação já não é válida. Estes três tipos é o que os juristas facilitaram-nos a compreensão dentro de fake news. Agora, nós colocamos à mesa novamente. Já partilhamos todos os memes? Já, né? Eu não partilho, eu leio e absorvo e fico ali no meu canto. Agora, os irmãos, para vocês, o que é meme? Fake news ou não? Quem vai querer falar? Alguém? Acho que para começar, pelo que sei e tenho visto, tem vários tipos de memes. Tem aquele que vai naquilo que é verdade e coloca de uma forma mais engraçada para não magoar as pessoas. Tipo, a pessoa lê, sabe que faz aquilo, mas leva de uma forma mais leve porque está de uma forma engraçada. E tem aqueles que todos nós sabemos que são mentira, mas preferimos acreditar para manter o clima também mais leve. Acho que o meme vem sempre com o intuito de ou falar algo que é verdade, mas não magoar tanto, não ter o mesmo impacto do que se fôssemos a falar algo seriamente, ou simplesmente só de nos divertirmos com aquilo e prontos. Ok. Mais alguém? Foi dito algo que é a palavra-chave do meme. A Deus, ao terminar a abordagem, falou de divertir, né? O meme tem esse intuito, mesmo que for sarcástico, e o meme está no pacote de humor, do tipo, alguns chegam a ser humor negro, mas chegam a ser todos com o objetivo de causar risos ou distração nas pessoas. E por mais que ele pareça ser prejudicial, mas no final, se tiver a pitada de risos ou de humor e de diversão, não é uma desinformação, porque o meme não serve a momento algum para informar, a momento nenhum. Serve apenas para causar gargalhadas ou graças às pessoas. Já a desinformação tem o pacote inverso. Mancha, destrói carreiras, destrói personalidades, faz perder muitas coisas. Tudo de que é informação negativa dentro dos três pacotes que nós vimos é a fake news. Como é que eu poderei estar diante do meu computador ou me posicionar estando à frente do meu computador ou do telefone e no canto ou inferior direito ou inferior esquerdo aparece a notificação? Clica aqui e vais ganhar 2 milhões de kwanza. O que é que eu tenho que fazer caso eu me depare com aquela informação e ainda mais não tendo valor algum? Como é que vocês acham que eu tenho que fazer? Alguém para... O diretor já disse, no meu caso eu posso, mas no vosso não. Alguém para me dizer por que não, já que é uma informação que até um informático se deu o trabalho de colocar aí. Por que não? À vontade. Estamos de acordo? Não? Eu já cliquei. Mas alguém já clicou? Já, né? Eu cliquei, só que era na fase em que Angola a internet ainda não era daquela da boa no tempo do High Five não. Antes, no tempo em que o Facebook estava a surgir e tudo o resto. E no caso,
no final do high five de um correio eletrônico. E no caso, como a internet aqui não era boa, quando eu cliquei, depois a net caiu, depois quando surgiu não aconteceu nada. Mas nessa fase, eu acredito que já será diferente, por causa da aceleração e velocidade que nós temos nos nossos dispositivos. Primeiro, nós queremos ter os nossos meios mais rápidos, né? E segundo, o tempo de resposta bem mais curto, por milésimo. Quando digo mais rápido, é o processamento do nosso dispositivo, depois a outra velocidade da internet. E queremos que quando clicamos, dê já o resultado, né? Só que, por trás dessa informação, do exemplo que nós estávamos a dar, poderá ter vários fatores. Nós, hoje em dia, temos os nossos dados bancários no telemóvel. Eu tenho, mas alguém tem? Sim. Hoje em dia, nós temos as cópias dos nossos bilhetes também. Alguém tem escaneado também? Também. Hoje em dia, nós temos fotos íntimas nos nossos telefones. Eu não tenho, alguém tem? Ok. Hoje em dia, nós temos informações comprometedoras. E quando nós falamos comprometedoras, não é só coisas íntimas. É até coisas pessoais, pacote pessoal ou de outras pessoas, exatamente. E no caso, com um clique ou acesso a um link que nós não olhamos para a origem, data, intenção, podemos cair numa fraude ou cair numa falsa informação, só por causa da desatenção. E assim sendo, para nós não cairmos em fraudes ou sermos apunhalados virtualmente, que depois acaba se convertendo ao nosso mundo real, trouxemos algumas dicas para se ter em conta. Aí na barra de pesquisa, onde nós todos escrevemos, vai na internet e escreve o que é Angola. Sabemos, né? Aquilo tecnicamente, aquela barra de pesquisa chama-se URL, onde as pessoas falam do motor e depois como você escreve tudo. Às vezes nós escrevemos e ali damos acesso a uma página, mas também quando nós temos a página, se não olhamos para o topo da página da internet, aparece sempre o caminho todo, uma HTTP, 2.barra, alguma coisa, né? Se porventura nós estamos a trabalhar na página do portal da AGT, mas depois clicamos, nos levou num outro link que não sabemos qual é. Para nós não só clicarmos porque queremos trabalhar e tirar nossa fatura no portal da AGT, nós precisamos olhar para aquela URL, no caso aquele caminho, e verificar se o que nós estamos a pesquisar é realmente o que está ali, ou se o link é realmente o que está a AGT, se não é uma página falsa. Eu não sei se muitos já caíram naquela burla digital, quando pega o seu telefone, abre o scanner do WhatsApp e abre o WhatsApp web, quando faz a leitura do código QR, o WhatsApp do outro telefone fecha e aquela página da internet também fecha. Alguém já viu isso? O scanner do código QR no WhatsApp, na página do WhatsApp web, não na aplicação do WhatsApp instalada. Às vezes nós pegamos o telefone e queremos só ter o WhatsApp no nosso computador ou no nosso dispositivo. Vezes há que quando nós fazemos a leitura do código QR, sem prestar atenção na URL do caminho acima, algumas pessoas que nós já vimos e ouvimos, eles foram hackeados só pelo fato de não prestar atenção nesse detalhe. Ao fazer a leitura do código QR, é como se faz também hackeamento das outras redes do shops, não acredito. Às vezes foi hackeado. Apareceu só está na cloud na nuvem diária e as aplicações que ficam na nuvem. No caso, eu consegui desinstalar a aplicação do meu telemóvel e depois voltar a usar um cristal backup que estava na conta ali na ilha e a partir daí tive o meu WhatsApp normal. Porque se assim não fosse, eu continuaria a não receber as minhas informações, eu continuaria para fora daquela pessoa, sobre o facto de não ter tomado atenção nesse aspecto, ao URL. Outro sim, quando vamos a fazer algum pagamento na internet, nós devemos ver o tipo de certificado de pagamento, ou se não, qual instituição está a receber o nosso pagamento. Porque se tiver a dizer, queres fazer compra na Shein, né? Ou a AliExpress, da nossa base, ou a Alibaba, ou a Amazon, ou o eBay. Se porventura nós escolhemos um produto, metemos no carrinho e depois selecionamos o preço, na hora de fazer o pagamento, se o tipo de pagamento não for os mais confiáveis que aqui da Angola, e os irmãos vão falar para nós o tipo de pagamento, é melhor não avançar com a compra, porque ali vai te dizer, insira o teu Visa ou insira o número do teu cartão e depois diz quando você inserir. Se você não leu a origem do site, o tipo de pagamento que nós utilizamos aqui, então quer dizer que você está caindo por uma cor ou por uma desinformação que você aceitou clicar só para poder fazer a compra. Nós, algumas pessoas aqui pelo menos conseguem utilizar o cartão Visa e é validado pelo número do cartão e a data de validade ou de utilização do mesmo cartão para poder fazer o pagamento. Mas para quem não tem Visa, mas usa o Expresso ou tem o cartão de Caixa Nacional, as formas de pagamento que nós todos conhecemos é aquela pelo Expresso, com o número, pela referência da página do tipo de serviço e ir diretamente ao ATM ou ao Unicaixa e fazer com as propriedades bancárias próprias. Se não for por essas três vias, pela
Express ou pelo IBAN. Se não for assim, para nós ou para muitos que não têm o Visa, devem ter muita atenção, porque senão vão estar também diante de uma desinformação e podem até cair numa curva. Entendemos, né? Perfeitamente. Só para nós não cairmos também numa curva, devemos visualizar ou verificar os títulos do conteúdo. Mas além de só verificarmos o título do conteúdo, antes de nós partilharmos e para não partilharmos uma desinformação, precisamos verificar se além do site, do primeiro site que abriu e vimos a notícia, se em outros sites replica-se a mesma informação. No caso, no Facebook, nós vimos no primeiro de maio não estudaram porque apareceu paixão vazio. Não foi todos, né? Não estudaram, vimos no Facebook, mas depois temos que ir ver se no Chia agora também está, mas qual outro portal nós conhecemos? Latina Line também consta a mesma informação, Sapo consta a mesma informação, e tantos outros portais. Se porventura todos estes replicarem a informação, no caso são fontes ou origem diferente da mesma informação, coincide, e no caso damos veracidade ao fato, só por termos evidência. Mas se só for uma única evidência, um único portal a nos passar uma informação, quando você vai ver o Jornal da Angola, quando você espera ver os impactos, o Fala Angola ou o outro programa, se vocês não se depararem com a informação, quer dizer que aquela é uma desinformação. Às vezes, mesmo quando é real, nós já nos deparamos com desinformações por causa dos três canais nacionais da Angola, que às vezes vimos transferiram 60 toneladas, outros põem 60 milhões de toneladas. Só acabamos por aceitar por causa do vídeo, senão o texto às vezes não é real. Já nos deparamos com isso, né? Assim, precisamos ver mais de uma origem ou fonte da informação para podermos ter certeza de partilharmos a informação. Também, quando formos contactados por algum número, imaginemos, tu participaste no concurso da TVZU e ganhaste uma televisão, uma moto, alguma coisa assim, e pronto. Imaginemos que você não participou desse concurso, mas você acabou por receber essa informação. E ele te diz no final da mensagem, envia o teu IBAN para nós enviarmos o valor equivalente aos produtos, ou envia o teu número de telefone ou a tua morada para nós enviarmos o teu prêmio. O que é que vocês fariam? Enviariam o IBAN? Talvez seja um sorteio nacional. O que é que farias, por exemplo? Se recebeste a mensagem, vamos ouvir aí, se recebeste a mensagem e no final te diz envia o teu IBAN para te enviarmos o valor. Porque nem participei de nenhum sorteio. Ouvimos, né? Você está a conversar, senhor diretor? Como? Não, senhor diretor disse não ouviu. Diretor, foi isso. Pode. Eu não faria nada porque eu não participei de nenhum sorteio. E bloquear? Darias aquele número. Bloquear? Bloquearia. Alguns números enviamos informações, mesmo se nós temos concorrido. Se for na internet, alguns utilizadores na internet aparecem com o nome @fulano, @x e tal, fulano. Já vimos, né? Além do nome Pedro Francisco, aparece Pedro @123 Francisco _ alguma coisa. As inteligências artificiais e reguladores, hackeadores utilizam várias formas de poder chegar ao público. Eu acho que ninguém tem problema disso aqui na organização. Ninguém? Quem está a fazer telecomunicações? Gildo, levanta a mão. Tem medo da pergunta, Gildo? Sim, Fizeste? já fizeste, sim. A pergunta foi, eu dei o exemplo primeiro de como é que o SIC chega no fulano, né? Que fez aquelas ofensas contra o Presidente da República. Mas imaginemos, hoje em dia, em Angola já é proibido fazer memes ou conteúdos multimédias a ferirem a sensibilidade de alguém ou instituição. Já dá problemas. Os problemas são cadeia ou multa. Se for alguém trabalhador, olha-se para quanto você tira de salário e é reduzido o teu salário o número de vezes que for ferir a sensibilidade, dependendo de quem você vai atingir. O número de vezes que magoa a pessoa mesmo. tem que sim. Depende de como a legislação dará tratamento. Por causa da lei, assim, a lei é geral, mas dentro do geral tem os trâmites específicos de acordo ao que você fere de sensibilidade. A vida toda não. Mas pode ser de 1 a 1000 vezes do teu salário, mas a vida toda não. Só para dizer, hoje em dia todos nós que temos telemóveis, temos telefone ligado à internet, né? E o nosso colega informático sabe muito bem que ninguém fica ligado à internet se não tiver um caminho ou um endereço. E tudo que nós fazemos, igual, se nós tivermos a andar com os pés úmidos, aqui ficará manchas ou rastros, né? Se tivermos a andar na areia, terá manchas na areia, né?
é o mesmo que acontece na internet. Ninguém está livre de nada. Quem pensa que publiquei e desliguei os meus dados e ninguém sabe de onde veio, é mentira. Sim. É por causa destes tipos de mecanismos, ou dos mecanismos que nós vamos falar, que o serviço de investigação chega até você. Quando nós ligamos o nosso telefone à internet, o nosso telefone recebe um endereço IP, que chega a ser um identificador do nosso dispositivo na internet. Identificador é um protocolo de identificação chamado endereço IP. E nós já vimos as antenas de telecomunicação nas ruas. Às vezes olhamos, é a antena da Unitel, faz o quê? Ninguém sabe, né? Quando nós ligamos os nossos dados, se for da Africell, o nosso telefone se conecta com sinais digitais à antena da Africell mais próxima. Se for Unitel, se conecta à antena da Unitel mais próxima também. E de antena a antena até quem fornece o serviço ou até onde o data center que está as informações, o telefone percorre, sai de A, de identificador, quando chega na antena da Unitel, a Unitel tem a sua própria identificação, fica Unitel A. Quando sai da Unitel e vai para os servidores da Angola Telecom, fica A, Unitel A, depois Angola Telecom, Unitel A. Querendo dizer que estes nomes todos que o professor está a falar ou que o Ismael está a falar, o A é o teu telefone. Quando você publicou foi na Unitel A. E quando sai da Unitel vai para Angola Telecom A. E quando sai da Angola Telecom vai para, imaginemos, da Angola Telecom tem cabo de fibra óptica até a África do Sul, outro até o Brasil. Dependendo de onde está a informação, e porque acontece com todo mundo que tem, vou falar do Facebook para dar exemplo. O Facebook é uma rede social que está alocada em servidores. Servidores são os computadores grandes onde ficam todas as informações de empresas, de países, do mundo, que depois chegam a ser repassadas no satélite, que é uma via também de transmissão diferente dos cabos de fibra óptica. Querendo dizer que a informação que nós partilhamos quando falamos está na internet. A internet é um conjunto de dispositivos ligados, né, a esta rede de comunicação, que é a famosa internet. Quando sai de um ponto para outro e chega até no servidor, imaginemos dos Estados Unidos, onde colocaram a base, que é o Facebook, que quando você publica, sai dos Estados Unidos, vai para a Europa replica para a África vai, no caso, entre aspas, para o decorre e funciona, mas é uma desinformação. Sim. É uma desinformação, porque eu considero desinformação pelo fato de que foi baseada em algum fato, em alguma ocorrência e foi distorcida. Desinformação. E para fechar, dois casos. Entendam como é que funcionou essa desinformação. Nos Estados Unidos, muita coisa acontece lá depois aqui, né? Nós também não tínhamos antes. Estavam a fazer publicação de uma novela. Às vezes na rádio passava radionovela. Já ouviram isso? Radionovela. Sim. Tipo teatro, mas na rádio. Você ouve as vozes das personagens. Ei, fulano, estás de onde? Tô a vir. Exatamente, mas era radionovela. E é verdade mesmo, até hoje não acontece. Quem acordar cedo para ouvir Rádio Luanda ou Angolaed, uma dessas duas frequências, ainda decorre mesmo radionovela. E é bom você de madrugada, nas 5 horas a viajar, a ouvir aquilo. Foi que nos Estados Unidos, no ano de 1938, alguém na rádio estava a informar sobre uma radionovela. Foi que o título da novela é A Guerra entre os Mundos. E o radialista, começou a falar. Ele começou a falar, não percebi. Não é o que o radialista pensou que fosse verdade. Sim, da seguinte forma. Ele começou a falar, vai surgir uma nova radionovela com o tema Guerra entre os Mundos e nós vamos fazer o seguinte, para chamar a atenção das pessoas, os produtores dessa radionovela decidiram fazer o diferente. Eles colocaram colunas nas ruas e vai ter emissão do início da trilha sonora dessa radionovela, da trilha sonora. E depois ele começou a narrar os fatos. E ali as pessoas começaram a falar, liga a rádio, vai passar a radionovela, liga a rádio. E a informação foi proliferando. Foi que as pessoas foram falando, radionovela, todo mundo sincronizou, imagine, Rádio Luanda. Foi que todo mundo já atento naquela parte, só que eles só sintonizaram, na parte em que ele disse, eles vão chegar, porque começou já a ler, eles vão chegar aqui na Terra, ou melhor, vão chegar até não, eles chegaram aqui na Terra, vocês não estão ouvindo o barulho, e ali lançaram um som da trilha sonora. Aquele som que nós ouvimos dos
extraterrestres. Aquele som aí bem irritante. Exatamente. Esse som aí que nós ouvimos nos filmes. E foi emitido aquele som, e o som foi emitido nas colunas que eles colocaram próximo da rádio, né? Mas nas ruas. E então as pessoas quando viram aquilo, ei, eles chegaram, tá ali os extraterrestres. E a desinformação foi propagando que algumas pessoas começaram a se ligar à rádio e depois outros falaram, ei, ali no bairro X apareceram extraterrestres, não viram ontem? Assim aconteceu isso. E depois saiu no jornal, ataque de extraterrestres na zona X e tudo mais. Tudo partindo de uma informação não bem passada, não pelo radialista, mas por quem foi exatamente ouvindo e foi propagando a informação, mas só no momento em que o som estava a ser proliferado. Em África, o primeiro caso de pessoa presa por fake news aconteceu na Malásia. Um cidadão de nome Salam foi condenado porque ele é daquele grupo dos Boko Haram, mas prontos, na Malásia. No ano 2018, ele ligou para a polícia e a polícia não apareceu na hora em que tinha uma situação. Então ele foi na internet e começou a falar coisas sobre a polícia. A polícia não chega a horas, começou a falar verdades, mas depois começou a distorcer. Quer dizer, saiu de uma informação, passou a desinformação. E quando passa a desinformação já está em um dos aspectos jurídicos que é fake news. E assim sendo, ele foi preso. Ficou 2 anos preso, mas depois foi solto. Terminamos a nossa conversa sobre fake news. Quem tiver alguma pergunta, por favor. A pergunta do início, né? Sim, eu estou esperando a resposta. Mais ou menos espera. Se a pergunta é, se a Deus é quem mais, ela partilha uma informação. Você não. Vou fazer a pergunta de forma geral. Se as pessoas que eu gosto estão a partilhar uma informação, isso deve ser verdade. Então eu posso partilhar, porque afinal de contas essas pessoas que são meus familiares, que eu gosto, não mentem para mim. Posso partilhar a informação ou não? Você é minha família, e a minha família não me mente. E vieram algo para mim. Quem quiser, outros dois que chamam. Se vier de conhecedor e existem notícias falsas e tudo mais, tem esse critério para dividir se uma notícia é falsa ou não. Então eu vou dar esse critério para identificar se a notícia é verdadeira ou não. Porque independentemente de for alguém muito próximo a ti para ter essa informação, eu devo ter atenção a esses critérios. Porque pode dar o caso que a pessoa que eu gosto de partilhar essa informação também foi, como é que é? Uma outra pessoa vítima, né? Também é vítima dessa informação. Então, no teu caso, não partilharias? Não, até checar aquele insider, que é a fonte, tipo de informação, se tens critérios de publicidade por IA ou não, se tem algum fundo, se abarca no contexto com a fonte, esses aspectos. Sim, se eu sou conhecedor, eu sempre assim, não compartilhar, não tem nada. Mas quem tem? Eu partilharia. Só para dar um exemplo, aconteceu o tratamento e não dá sempre. Tem sempre pessoa que partilha lá 10 anos que eu quero, não receber, você não treina, 10 anos que eu pai, o governo da polícia de manda, treina, você quer, você partilha mas só ver a visualização que essa informação dá, o link e as primeiras informações e o link em si, com isso que se diz agora, já consegue se notar que é uma fake news. Às vezes nem o logotipo da outra empresa está certo, não tem aquela imagem ou a identidade da empresa. Às vezes o link em si não está com um dinheiro confiável. Em vez de dinheiro já está ali, a HTTPS, IP, que tem X, já é desconfiável também. Eles partilham esses links, né? Sim. Sim, e você de cara já vê que é Google, não é mentira. Por exemplo, o recrutamento, não, aquele futuro, né? Sim, mas que eu falei, a empresa tal. E você está precisando de um emprego. Vocês pegariam essa informação e partilhariam? Se você começar a pesquisar naquela empresa, São Tiago da Surpresa, não encontraram nada. Mas se vocês pegarem o endereço e uma página aí e forem para o Instagram, vão encontrar 1 milhão de views, 1 milhão inscritos ou seguidores, duas pessoas. O que vocês fariam? Não podiam se inscrever, já que não precisava de emprego. Não queriam. E o tipo de emprego, no caso, levar documentos
do nosso escritório até do governo provincial. Só levar este documento, salário, 1 milhão e meio de kronor. Só dois publicitários. Eu vou falar com o peixe. Quem vocês fariam? Se escreveria ou não? Quem quiser falar, por favor, para fecharmos o... Para ser sincero, Sim. esse exemplo é como a Bíblia fala em Roma, o pecado tem de se fazer excessivamente mal para ser notado. É o caso desse exemplo. Mas exemplos são um pouco mais razoáveis. Nós acabamos sempre, muitas das vezes, que se candidata assim. Mas graças a Deus, por exemplo, para alguns irmãos que enviam link lá no grupo, principalmente para a formação de estudo, recomendo sempre que primeiro entre em contato com os endereços que foram deixados para confirmar essa informação. Tanto é que uma das mensagens que foi enviada, acho que foi o nome. Não tem nem problema de culpa da... Tchau! Isso, o irmão que mandou. A Programação do Centro de Educação já tinha aquela informação, só que eles não partilharam, porque o destinatário não estava dando resposta. Então eles não mandaram lá para o grupo. E então realmente, graças a Deus, no nosso caso, já temos tido essa cultura que pelo menos pedir a alguém superior que possa verificar que entrar em contato com a pessoa, que a pessoa pode partilhar. Mas muitas vezes nem acabamos com tudo. E quando você estiver sendo ligado, quem está até a outra, então hoje pode vir essa. Recentemente também, alguém me mandou um link no grupo dizendo que a Prodel estava a recrutar, estava a recrutar. E pronto, eu acessei o link, vi aí o e-mail e se prendeu o currículo, enviei. Por acaso o e-mail não estava lá, quer dizer, era tudo bem real. Me levou numa página da Prodel também que tinha, por acaso, muitos likes, muitos seguidores e tudo mais. Não, LinkedIn não, Facebook. Exato. Foi o link que foi partilhado. E eu também, o link foi partilhado por alguém muito confiável. Então, pronto, eu fui lá, segui o link, peguei o meu currículo também, mandei. Mas, depois eu fui enviado tudo. Apareceu uma senhora que acho que trabalha mesmo na Prodel e disse que a Prodel não está a recrutar nada. E eu já tinha mandado. Você vê lá quem mais podem usar essas informações para afetar a ti, ou se não for a ti, as pessoas próximas a ti. É o plano que vive disputado que vai sair desse. E aconteceu isso. E quem está fazendo participar? Do objetivo deles é não começar só assim, como primeiramente falar que você já deu, e depois você também deu, também convidou. E depois disso, vão chegar ao alto. Sempre tem vários métodos de dificuldade. Sempre. Então, obrigado, irmãos, pela vossa atenção e nossa matéria com vocês. E até a próxima, que Deus nos abençoe. Bem, na segunda-feira, dia 8 de junho, teremos a segunda parte do Clube da Bíblia, onde estaremos aprendendo sobre a doutrina do pecado. Na segunda-feira, dia 8 de junho. E no dia... Só voltou com quem? Não tem. O irmão Tonilson, o irmão E no dia de 11 a 13 de junho também, das 8 até 17 horas, teremos uma exposição do Ambotipo, no CCA. Entenderam? Que está com valor de 3.500 quantos? CCTA. Contamos com a participação de todos os jovens. E... Olha, já foi no público. Não, no domingo, nesse caso. No domingo, teremos a Assembleia de Balanço da Juventude. Qual domingo? É assim que funciona quando se comete pecado. Você comete sem saber. Paz.
Convidamos todos que querem aprender a cantar e a escrever no e-mail central. Como? Quem quer aprender a cantar, vem se inscrever no e-mail central. Quero falar assim, convidamos todos que querem aprender a cantar e a escrever. Está dentro da informação da semana. Pois não, só em inglês. O secretário de cultura é informação. Tá bem, vou assinar. Yeah. Dá uma defesa toda. Esse ano tá imenso, Tem saudade. Com ele, não tem. Tchau, já me falaste Que isso é uma fake news. É uma fake news, funcionário. Feliz aniversário. Tá quase. Não, falta pouco. Antecipado. Nem é? Ah, mas tá com o papá. Não estou muito ocupado. Hoje